Salve galera, como vocês estão? Passaram bem a semana? Espero que esteja tudo ok. Faltando aí 3 semaninhas para estarmos finalmente de férias. Bora lá, força que já estamos acabando. Hoje o assunto é a agropecuária no Brasil e no mundo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o processo do desenvolvimento agropecuário desde o início, né, desde os primórdios, desenvolvimento das primeiras técnicas e tecnologias até os dias atuais. O espaço rural passou por grandes transformações nas últimas décadas. Novas tecnologias como máquinas e sementes melhoradas elevaram a produção. Tais tecnologias mudam ciclos naturais e conferem ritmo industrial aos cultivos e à pecuária. Apesar disso, o acesso aos alimentos segue desigual no mundo. Em 2015, cerca de 800 milhões de pessoas foram afetadas pela fome. Imagina atualmente, nessas informações atualizadas, que no Brasil a fome ela aumentou 14%. Então e é uma tendência mundial, né, que esses dados eles tenham se elevado, principalmente em função da pandemia também. Parcela importante da população rural transferiu-se para as cidades nas últimas décadas, porém o campo segue gerando alimentos e matérias-primas e hoje também aloca atividades voltadas aos que vivem em cidades, como o ecoturismo. Entre os desafios do campo está o de garantir a segurança alimentar, pois é estimado que em 2050 a população mundial atingirá a marca de 9 bilhões de pessoas. É preciso também combater a contaminação da água e a erosão do solo. Então tem uma série de desafios aí a serem superados, né, no processo de produção rural, para garantir a saúde do solo e, consequentemente, a saúde dos alimentos também, saúde da água. Vamos ao que interessa. Origem e desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Acredita-se que o surgimento da agricultura, o cultivo dos campos e da pecuária, a domesticação dos animais, data da pré-história do período neolítico, que é de 10.000 a 4.000 anos antes de Cristo. O desenvolvimento dessas atividades permitiu notável mudança na forma de viver e obter os alimentos, visto que os homens deixavam de ser nômades, cuja vida se baseava na caça e na coleta para se tornar sedentários. Essa transformação gerou nova organização do espaço, propiciando a formação das primeiras comunidades, tribos, aldeias, vilas, cidades, e, em consequência, o significativo aumento na produção de alimentos. As primeiras comunidades desenvolviam-se principalmente às margens de rios. No período neolítico, a agricultura era praticada às margens dos rios Nilo, no Egito, Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, Ganges e Indo, na Índia, e Yangtze Kiang, na China. Além de abastecer as necessidades básicas, a água assumia nova função na vida das comunidades, irrigar o solo para o plantio. Com a evolução da agricultura e o aumento na produção de alimentos, houve geração de excedentes e a necessidade de armazenamento. Assim, os homens de certa comunidade começaram a trocar seus excedentes com outras. Com outras tendo início a economia de trocas e o comércio. Com o passar dos anos, o crescimento populacional aliado à queda da fertilidade dos solos utilizados após anos de contínuas culturas no continente europeu causaram, entre outros problemas, a insuficiência da produção alimentar. Com isso, por volta dos séculos XVIII a XIX, intensificou-se a adoção de sistemas de rotação de culturas com plantas forrageiras, e as atividades de pecuária e agricultura se integraram, sendo atualmente chamadas agropecuárias. Essa fase é conhecida como Primeira Revolução Agrícola. Então, esse primeiro momento aí, essa primeira revolução agrícola,
ela é marcada pela domesticação das sementes e pelo desenvolvimento dessas primeiras técnicas e tecnologias de irrigação, de produção, de adubação do solo, né? As inovações tecnológicas e a produção agropecuária, os impactos da Revolução Industrial. Essa primeira revolução agrícola, ela vai seguir sem nenhum tipo de transformação, né, sem grandes transformações, até o período feudal. No período feudal que vão surgir algumas tecnologias que vão ajudar no aumento da produção, né, que é o uso da charrua, por exemplo, que é tipo um bico assim de metal, que é usado para arar a terra, né, e é usado também para fazer as linhas onde são colocadas as sementes. E nesse processo, né, o uso da tração animal, o uso da charrua, enfim, outros equipamentos, possibilitou o aumento dessa produção e, consequentemente, né, permitiu aí a produção dos excedentes e o início da comercialização delas. E aí só, né, a gente vai manter dessa forma desde o período feudal até a Revolução Industrial, quando de fato nós vamos ter a inserção de novas tecnologias e novas técnicas utilizadas para a agropecuária. Então, os impactos da Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, diversas inovações tecnológicas foram sendo criadas e introduzidas na produção agropecuária, entre elas tratores, arados e outras máquinas, sementes melhoradas, melhoramento genético de variedades animais, uso de motores a combustão. Essas inovações levaram ao aumento da produtividade agrícola e ao abandono de práticas tradicionais de produção agropecuária. Inicia-se então a segunda revolução agrícola, que é a chamada Revolução Verde, né? Após a Guerra Mundial, em especial nas décadas de 60 e 70, ocorreu a chamada Revolução Verde. O uso intensivo de defensivos agrícolas, acompanhados de melhoramento genético de espécies cultivadas, levou ao aumento expressivo da produção de alimentos. No período, transnacionais financiaram empreendimentos em nações em desenvolvimento, alegando como objetivo o combate à fome e à miséria. O emprego de sementes selecionadas, de novas técnicas de cultivo, equipamentos, etc., visava aumentar a produção nos países pobres. México e Índia, por exemplo, ampliaram significativamente a produção de arroz e trigo. A Revolução Verde, entretanto, não foi suficiente para acabar com a fome nos países em desenvolvimento. Ao contrário, gerou grande dependência deles em relação aos países desenvolvidos, por demandar altos investimentos e volume de capitais dos agricultores. Nesse sentido, o aumento da produtividade acentuou ainda mais a concentração fundiária, provocando a falência de alguns produtores e o êxodo rural. Hoje, a agropecuária caminha para o que os estudiosos chamam de nova Revolução Verde, graças à implantação de novas tecnologias aplicáveis ao campo. A biotecnologia moderna, tecnologia aplicada à biologia, vem rompendo barreiras intransponíveis com a alteração da composição genética das plantas, os chamados transgênicos, né? Organismos geneticamente modificados. Em várias partes do mundo, os agricultores vêm usando plantas transgênicas desde meados da década de 90. Em 2013, os Estados Unidos respondiam por 40% dos transgênicos cultivados no mundo. O Brasil vinha em segundo, com 23%, seguido por Argentina, Índia e Canadá. Os principais cultivos são de soja, milho e algodão, mas já existem queijos, biscoitos e uma grande diversidade de alimentos industrializados produzidos a partir de produtos agrícolas geneticamente modificados. Bom, então dessa parte aqui, que a gente pode fazer de comentários. Então, quando a gente fala da Revolução Verde, né, foi um processo um tanto quanto perverso, né? Colocava-se como uma solução para a fome no mundo. No entanto, ocorreu o processo contrário, né? Ocorreu o processo de que
a Revolução Verde ela trouxe a produção em grandes escalas de algumas poucas culturas, como milho, soja, trigo, e isso, consequentemente, né, favoreceu a simplificação da alimentação da população. Por quê? Porque aí a gente tem uma grande quantidade desses produtos produzidos e uma necessidade de inserção deles no mercado. Aí, isso casado com o desenvolvimento da engenharia de alimentos, né? Se vocês começarem a observar as embalagens dos produtos, vocês vão ver que todos eles contêm lecitina de soja, contém algum derivado da soja ou derivado do milho, né? Então, um documentário interessante, depois eu deixo o link para vocês como, como algo complementar, que fala bem dessa situação, né? De como esse processo ele foi perverso nesse sentido, de que a gente tinha uma alimentação super complexa, com, né, mais natural, e aí esse processo de industrialização da produção, ela gerou uma necessidade de inserção desses produtos na indústria também, na indústria alimentícia. E isso simplificou, facilitou por um lado, né, a alimentação, um monte de enlatados, um monte de produtos práticos nas prateleiras dos mercados, com preços baixos, né? Isso que é o mais interessante de tudo, você pensar em toda a cadeia produtiva para o produto chegar no mercado e custar R$ 1,50, por exemplo, né? Um pacote de macarrão, por exemplo. Produzido trigo, ele tem que chegar até... Ele vai para uma indústria de beneficiamento, ele é feito a farinha de trigo, essa farinha de trigo ela precisa chegar até a indústria que produz macarrão, somado aos ovos, vai sair o macarrão e a gente vai lá e compra o pacote de macarrão por R$ 1,50. R$ 1,50, R$ 2, né? Os mais baratinhos. Porque é o que o grosso da população vai se alimentar, né? Eu tô falando dessa maneira, assim, porque é o que o grosso vai consumir. E aí isso gerou um desequilíbrio na saúde da população, né, em geral. E é importante fazer essa análise de maneira conjunta, né? Não olhar só pelo fato de fazer uma análise rasa de aumentou a produtividade. Aumentou a produtividade, mas por outro lado, isso não está alimentando as pessoas, né? Não está chegando até as pessoas e muito pelo contrário, gerou uma dependência da população, né? Que hoje, agora na pandemia a gente não sentiu tanto isso, mas na crise do desabastecimento em 2018, quando houve a greve dos caminhoneiros, né? A gente sentiu isso, a gente não tem mais autonomia alimentar, que é algo bastante sério também, né? Imagina se acontece qualquer coisa, uma guerra, por exemplo, e as rodovias elas ficam totalmente interditadas, ninguém vai, ninguém vem. A gente morre de fome, né? Enfim. Aí aqui faz um paralelo com a questão da sustentabilidade, né? Essa questão dos transgênicos, da transgenia. Vamos fazer a leitura desse textinho que ele é interessante. Em 2003, completaram-se 10 anos dos cultivos transgênicos no Brasil. Hoje, algumas poucas empresas controlam o mercado de sementes de organismos geneticamente modificados no mundo. Na entrevista a seguir, o engenheiro agrônomo Moacir Darou, pesquisador do Instituto Agronômico do Paraná, faz um balanço dos efeitos dos organismos geneticamente modificados no Brasil e no estado onde ele atua, o Paraná. Então tem todo o processo, né, de contaminação das sementes, das sementes crioulas através do uso dos transgênicos também, né, principalmente quem produz milhos. Soja é difícil pensar quem produz a soja orgânica, né, agroecológica. Mas o milho é bastante comum ainda e acaba contaminando porque a polinização do milho é feita pelo ar, né, pois é uma gramínea. Os transgênicos, a questão econômica acima da saúde e do ambiente. Em 2013, completaram-se 10 anos da entrada das sementes transgênicas no Brasil. Neste primeiro momento, o Paraná foi um estado que resistiu bastante à entrada desse tipo de cultivo. Por que isso aconteceu? O tema causou muita polêmica entre o final dos anos 90 e início do novo século no Paraná,
e continua sendo alvo de discussões acaloradas, sobretudo por parte das entidades que rejeitam os transgênicos. Na época, houve uma posição contrária do governador do Paraná, que montou um esquema de fiscalização para barrar a comercialização de sementes transgênicas no estado, que vinham sendo contrabandeadas da Argentina desde o fim dos anos 90. Então, o que acontecia, né? A indústria dos transgênicos é uma semente chamada Terminator. Ela é geneticamente modificada para ela ser produzida uma safra e se você colhe aquela semente e tenta plantar de novo, ela vai germinar, vai gerar a planta, tudo, mas ela não vai ser produtiva. Então, o que isso gera, né? Gera uma dependência que os produtores agrícolas eles não tinham percebido isso, né? Essa geração da dependência da indústria da semente. Consequentemente, no entanto, essas sementes geneticamente modificadas, elas são mais produtivas, né? Elas são geneticamente modificadas justamente para isso, para ter uma espiga de milho com os grãos maiores, né? Enfim. E para ser mais produtiva por metro quadrado, tudo isso. No entanto, gera essa dependência. O que acontece, né? Daí o produtor, ele fica refém de ano a ano ter que comprar as próprias sementes, né? Ao invés dele estar separando parte da sua produção para o replantio na próxima safra. E acaba que essas sementes elas são muito caras. E aí o produtor rural ele não consegue se autofinanciar, né? Precisa dos financiamentos governamentais, dos incentivos, o acesso ao crédito, né? E também essa produção dos transgênicos, a produção que a Revolução Verde trouxe, né, a produção da monocultura, da produção em grande escala, o foco dela é a geração, a produção das commodities e a comercialização no mercado internacional, que é outro fator que causa impacto nessa questão da fome, né? Se é um produto voltado para ser comercializado internacionalmente, não é interessante para o produtor, se ele pode vender em dólares, por que ele vai querer comercializar em reais, né? Que é a situação do arroz que aconteceu recentemente aqui no Brasil. O dólar estourando quase R$ 6. Você acha que os produtores de arroz iam querer vender arroz no Brasil? Começaram tudo a exportar, né? Vender na Bolsa de Valores, comercializar os seus produtos na Bolsa de Valores não, gente, desculpa. No mercado internacional. Bom, continuando aqui então. As lavouras transgênicas no sul do Brasil, no período, foram implantadas com material desconhecido, grãos não adaptados ao solo e ao clima brasileiro. A primeira medida do governo do Paraná para desestimular o uso do grão contrabandeado foi obrigar o comércio e a circulação de soja a vir acompanhados de certificado atestando a inexistência de sementes transgênicas. A medida foi importante, mas não conseguiu barrar a entrada dos transgênicos no Paraná a partir de 2003. Atualmente, o estado está dominado pela semente, soja e milho, né? O princípio da precaução não foi observado. Hoje, a briga contra os transgênicos arrefeceu e já há várias áreas no estado onde se planta com o uso de sementes transgênicas, o que levou a essa mudança. A liberação de uso pelo Supremo Tribunal Federal em 2003 estimulou o plantio de sementes transgênicas no Paraná e no Brasil, a ponto de haver um domínio absoluto das sementes transgênicas, totalizando mais de 90% da área plantada com soja, com tendência similar para o milho. Apenas as áreas próximas a parques e reservas naturais de agricultores orgânicos ou de produtores convencionais que comercializam produtos livres de transgênicos é que escapam dessa invasão. A liberação levou em conta apenas a questão produtiva e econômica, passando por cima das questões de saúde. Houve liberação sem testes definitivos que provassem a segurança dos organismos geneticamente modificados e os riscos ambientais, que é a perda da variedade genética, né?
As pessoas, elas não, quando a gente coloca o lucro acima da vida, a gente deixa dar importância para a diversidade genética e foca no lucro, né? As promessas de redução de custos de produção com transgênicos não se confirmaram e hoje quem paga é o produtor, que ficou refém das sementes transgênicas, como eu já acabei de explicar para vocês. Para quem deseja produzir livre de transgênicos, o problema é a questão da contaminação. É ainda maior em função das possíveis contaminações desde a lavoura até a limpeza e o armazenamento. A facilidade de manejo de plantas invasoras com o glifosato, um tipo de herbicida, grande trunfo inicial dos transgênicos, vem se perdendo com o surgimento de problemas com ervas e pragas mais resistentes. Resultado é o uso de mais agrotóxicos, que a gente vem acompanhando aí uma série de medidas no sentido de aprovação de vários agrotóxicos que estão proibidos internacionalmente. Né? São proibidos de serem utilizados na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Mas no Brasil tá tudo certo. Manda ver aí, a gente consome, não tem problema não. A mudança foi muito boa para a indústria e grandes empresas, mas continua uma incógnita para os produtores e ruim para os consumidores, que são reféns de alimentos transgênicos à base de soja de milho. Ao mesmo tempo, o Paraná é um dos maiores produtores de orgânicos do país. Como convivem esses dois tipos de lavoura, a transgênica, com alto uso de agrotóxicos, e a agroecológica? Diante do monopólio dos transgênicos, os produtores interessados em produzir no sistema orgânico e mesmo no convencional, livre de transgênicos, podem garantir um mercado interessante, sobretudo para a Europa e países onde consumidores são mais conscientes. Normalmente, para produtos orgânicos, existe um prêmio médio na venda de 30% a mais em relação ao convencional, para compensar os custos, que são maiores, sobretudo em função de maior gasto com mão de obra. A concorrência é desleal, com vantagens para quem usa produtos químicos. Acho que quem polui deveria, no mínimo, pagar por isso, que é a questão das externalidades, né? Que é um fato que a gente não coloca na conta aí. Ao contrário, no caso dos orgânicos, poderiam receber prêmio por serviços ambientais prestados, como a geração e produção de água, né? Com a supremacia dos transgênicos, quem perde são os consumidores, reféns de uma dieta alimentar baseada em milho, soja, trigo e arroz. Mercado dominado por uma dezena de empresas no mundo. Em breve, os consumidores poderão não encontrar mais prateleiras de supermercados opções de milho e soja, por exemplo, sem transgênicos. Isso é um risco não calculado para a saúde dos consumidores. E o que são os transgênicos de fato, né? Transformação genética permite isolar segmentos do DNA de diferentes espécies, combiná-los e inseri-los em outra espécie, tornando-a transgênica. Seleciona-se, né, as melhores qualidades das espécies e produz-se uma semente baseada nessas qualidades, assim tendo uma maior produtividade, um produto mais bonito, né, digamos assim. Assim, o homem adquiriu a capacidade de reprogramar, em princípio, a vida de todo e qualquer ser vivo. No entanto, né, os comitês de ética, eles proíbem as experiências com animais, por exemplo. Já tem, na verdade, né, eu acho que é com humanos, desculpa, eu estou falando besteira. O que é o princípio da precaução? Aliás, vocês podem confirmar isso com o professor Hermínio, que deve dominar mais do que eu, lógico, né? Essa questão da transgenia, mas eu acredito que já seja utilizado em produção de animais também, como os frangos, né? O Chester é uma galinha modificada para virar uma galinha de 15 quilos. Que mais? O frango, os porcos, o gado, né, para produzir mais leite, enfim, eu acho que sim, é utilizado sim, só não pode ser usado em humanos. Mas tem um filme, eu não vou lembrar o nome agora, mas que ele mostra isso, né, lógico, é uma ficção científica, mas aí mostra isso, as populações futuras,
que quando vai haver a concepção, o casal ele vai e seleciona as características que quer que o filho tenha, né? Vai e seleciona num catálogo. E aí começa a selecionar o cabelo loiro, liso, olhos azuis, verdes, pele branca, né? Todas essas características aí, o nariz fino, olhos de tal forma, e começa a gerar uma população bastante parecida, né? E aí toda a população que nasce pelo método tradicional, que é a concepção normal, né? Sem interferências tecnológicas, começa a ser uma população, seria a ralé da sociedade, né? Porque não tem grana para se produzir essas transformações genéticas. E acaba que sendo o futuro mesmo, né? Porque a gente vê, assim, principalmente mulheres, né? A quantidade de procedimentos estéticos disponíveis e como as mulheres estão fazendo, né? Bichectomia, hormonização facial, enfim, essa é uma das, né? Mas tem tantas outras que futuramente, se houver esse tipo de disponibilidade, né? De transformação genética, quem que não vai querer uma genética que não engorda, né? Por exemplo, um organismo totalmente eficiente, né? Que metabolismo acelerado, né? Enfim, então de repente deve haver sim pesquisas nesse sentido, né? Mas ainda não aprovadas eticamente. O que é o princípio da precaução? O princípio da precaução foi formulado pelos gregos e significa ter cuidado e estar ciente. Precaução relaciona-se com a associação respeitosa e funcional do homem com a natureza. Trata de ações antecipatórias para proteger a saúde das pessoas e dos ecossistemas. Incorpora parte de outros conceitos como justiça, equidade, respeito, senso comum e prevenção. O princípio 15, princípio da precaução, foi proposto na Conferência do Rio de Janeiro em junho de 92 e diz o seguinte: a garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ser ainda identificados. Então, a gente está aí num limiar, né? Brincando de Deus. Gente, vou deixar aqui para vocês alguns exercícios, que inclusive já estão com as respostas. E aí, na sequência, lá no fórum, a gente debate um pouquinho sobre os sistemas agrícolas. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco.